pessoal, aqui é o Kizar Snap trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje, continuando o quadro Snap Talk, que eu, em vez de apresentar um deck, eu converso com vocês, apresento alguns temas. Hoje vai ser tier list, né, das cartas de Pool 4 e Pool 5, como vocês podem ver no título do vídeo. Eu vou ranquear todas as cartas de Pool 4 e Pool 5 que existem atualmente no jogo até o lançamento do Doom 99. Então não vai ter o Bruce Banner e o Rocket e o Raccoon com o Groove, que são as duas cartas que ainda faltam lançar em mês de dezembro. Eu vou fazer essa tier list até o Doom 99, que é a carta que lançou essa semana que eu estou gravando o vídeo. Aqui eu vou fazer para dar dicas para vocês, principalmente quem é iniciante, de qual cartas da Pool 4 e Pool 5 priorizar e ir atrás para gastar suas fichas ou chaves aqui nos decorrer dos próximos meses. Mas antes de eu começar a fazer a tier list, eu peço que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ative os sininhos para receber todas as notificações. Deixa o like para fortalecer o canal. Tudo é de graça, só clicar aqui embaixo, clica no se inscrever, clica no sininho, ativa as notificações, recebe todos os vídeos novos quando eu lançar. Deixa o botão de gostei, ajuda o canal a crescer. Agora a gente vai para a tier list, beleza? Valeu! Aqui está em ordem alfabética a tier list. Então vamos começar com a gente Venom, carta do passe do mês de outubro. Ele era uma carta S no mês de outubro, mas quando recebeu o primeiro nerf, ele é uma carta atualmente A. O deck dele ainda é um deck interessante, apesar que deu uma sumida no meta desde que lançou o Doom 99. Nos últimos tempos ele deu uma sumidinha, mas o deck dele ainda é bom em bounce. E ele ainda compensa no deck focado nele, né? Que é aquele com Homem de Ferro, Tena. Então ele é um deck ainda interessante, mas ele claramente não está com a mesma força do mês de outubro, que é o mês de lançamento dele. Algumas cartas ainda estão nessa tier list, elas estão com o efeito, o poder e o custo antigos. Então se tiver, por exemplo, a gente vendo que está 2/4, mas é só a imagem, tipo, desconsidera e foca como uma carta está hoje. Mas algumas cartas estão com não estão atualizadas. Bom, continuando aqui, a gente tem um Ajax. Ele não chega a ser S, mas eu acredito que ele seja um A, porque ele é basicamente hoje o finalizador do deck de aflição, né? O deck de você dar efeitos negativos no adversário. Como ele é uma carta núcleo, uma carta core daquele deck, eu acredito que ele seja A. Não chega a ser forte o suficiente para ser S. Ele aqui é um A. Se você quer jogar de aflição, o arquétipo aflição, né? Que é com a radiação, Escorpião, Cassandra Nova, você tem que ter o Ajax, como ele é uma carta núcleo, eu coloco ele aqui no A. Aqui nós temos o Alive, que não está atualizado, agora ele é 6/9, mas ele é a primeira carta S, atualmente é um dos melhores custos 6 do jogo. Ele é um custo 6 genérico, que encaixa em diversos decks, um bom finalizador, ele roda em Wiccan, ele roda em deck do 99, ele roda em Arisen, ele roda em muitos decks, um dos melhores finalizadores, uma ótima tech card, ganha muita partida sozinho, uma ótima, e como ele encaixa em diversos decks, uma carta genérica, ele é um dos principais custos 6 para você ir atrás no começo do jogo. Nós temos o Aniquilador, que é uma carta que está meio sumida, até dentro do próprio arquétipo, o arquétipo de Clog e Junk, que é de ficar jogando. Basicamente ele só é bom, né, em partida de espelho. Se você pega um deck de Junk que o adversário não tem ele, porque está usando a versão atual, aí você tem vantagem porque ele consegue jogar todas as coisas de volta. Mas com os outros decks ele é meio devagar, ele está meio lento pro arquétipo, e como então ele sumiu do próprio arquétipo, eu acredito que ele seja um B. Ele não é uma carta ruim, ele ainda é bom por arquétipo, mas como ele está sumido, ele perdeu espaço até no próprio arquétipo, eu vou colocar ele com custo B. O Anti-Venom, ele também é uma carta interessante, mas eu acredito que ele esteja abaixo do Aniquilador. Ele não chega a ser C, ele é um B. É uma carta interessante, ele também entra no deck de Ajax e alguns outros decks, mas ele para aqui. Ele é uma carta útil, mas não está entre os 4 mais fortes do jogo. Aranha A, ela se tornou essencial no deck de movimento. Todas as listas de movimento usam ela. Ela também pode entrar em alguns decks de buff, principalmente Fênix com Nimrod. Então eu vou colocar ela aqui no A, porque ela se tornou essencial no deck de movimento. Então se você quer montar o deck de movimento, você tem que ir atrás dela.
O Arisen, eu vou, apesar do nerf recente, eu vou colocar, quer dizer, mudança, né, que agora ele voltou a colocar só 12 cartas, então é um nerf barra buff, mas como ele ainda é uma carta boa, principalmente para iniciante, porque o deck dele é simples de fazer para iniciante, você tem ele, você vai colocando as tech cards, Shang-Chi, Encountries, gente Carlson, aí você vai preenchendo o que você tem, Magneto, não precisa ter todas as cartas. Se você não tem o Blob, você pode substituir por outro custo 6. Então ele é uma boa carta para iniciante, um investimento sólido. Então também é um dos melhores custos 6, quer dizer, 7 nesse caso, mas ele entra lá nos custos 6, para quem é iniciante principalmente ir atrás, né? Mas ele fica atrás do Olaf, que o Olaf hoje está sendo um dos principais custos 6. O Barão Zemo ele tá sumido, ele basicamente só joga no deck de 1000 e até algumas versões de 1000 preferem não usar ele, porque ele enche o campo, às vezes atrapalha. Então vou colocar aquele no C. Ele não é uma carta urgente para você ir atrás. O Bill Raio Beta recentemente teve o buff no Stormbreaker. Ele tem o arquétipo dele, que é o deck dos martelos. Que é um deck que recentemente foi buffado. Você pode pôr o Gore, então o deck tem força, apesar que geralmente a galera não usa muito esse, mas eu vou colocar ele no B, um pouco melhor que o Barão Zemo, mas atrás do Aniquilador e do Anti-Venom. O Black Knight, vou colocar no B também, porque ele é uma carta interessante, mas ele está bem sumido do meta. O deck dele deu uma sumida geral, quase ninguém mais joga com ele. Então vou colocar ele aqui no B atrás dos três aqui, que pelo menos ainda vem em jogo. Black Swan A, se tornou, depois da mudança para ativar a água, a carta foi da água pro vinho. Se ela fosse a antiga eu tinha colocado no C, mas como é a Black Swan, apesar do custo aqui tá 3,5, ela agora é 2,3 ativar, ela se tornou basicamente essencial em deck de bounce e deck de metralhar carta no último turno, né? Aquelas versões que o galera gosta de usar com carta de custo 1, She-Hulk e um macaco, né? Que você usa o Hydra Bob, a Titânia, entre outras cartas de custo 1. Então ela aqui é uma carta A, que ela se tornou essencial no deck de bounce. Então se você quer jogar de bounce, você tem que pegar ela. A Blink, eu vou colocar ela aqui no C, acima do Barão Zemo. Ela é uma carta bem fora, de vez em quando ela entra em alguns decks. Mas ela é bem situacional, não é uma prioridade máxima você ir atrás dela. Ela é uma carta bem ok. Não é essencial em praticamente nenhum deck, ela é sempre um plus ali. Então vou colocar ela no C. O Blob eu vou colocar ele no B, porque ele ainda tem utilidade em Arisen e Thanos, e Arisen com Thanos, então por causa disso eu vou colocar ele aqui no B, ele ainda compensa, principalmente para quem quer jogar de Arisen. Caeira vou colocar no B também, ela é boa basicamente no deck de Zul, apesar que o deck de Zul deu uma sumida, por isso que eu não coloco ela no A. Ela é boa para proteger cartas, mas basicamente o Girassol tá jogando em Thanos e em variações de Zul. Então ela não tá tão forte assim. Eu vou colocar o Black Knight atrás dos dois porque ele tá bem defasado. Mas a Caeira é aqui na lista B. Cannonball eu vou colocar no C porque ele basicamente só tá entrando naquele deck de Clog. E ele basicamente, depois que nerfaram o professor, a carta basicamente é muito fraca. Vou colocar ele na frente do Blink do Barão Zemo porque pelo menos ele ainda entra no deck de Clog. Mas ele é bem esquecível. O efeito dele, depois que o professor tomou o nerf, ele perdeu totalmente o poder, tanto que tiveram que buffar ele. Cassandra Nova, uma carta de custo de A, um dos principais counters de Arisen, vou colocar até na frente da aranha da Black Swan. É uma carta genérica, entra em bastante decks, deck de Dark Hawk, deck de Ajax, até mesmo um deck de surfista, algumas pessoas colocam. O principal counter de Arisen ainda que existe ainda no jogo. Ela é uma carta interessante. E aqui vamos colocar a Copycat, uma carta que deu uma sumida depois dela tomar o nerf, mas ela é uma carta que está voltando por causa da sua utilidade. Se ela consegue copiar um efeito bom, ela, ela é bem jogável, está voltando pro meta. Apesar que ela perdeu muito poder quando parou de anular o efeito. Mas eu acredito que ela seja um A ainda, é uma carta interessante para se ter. Genérica, encaixa em bastante decks. Você pode usar em Do 99, você pode usar em Surfista, pode usar em Arisen. Então, pela versatilidade da carta, eu vou colocar ela aqui, não há. Agora no C, eu vou colocar o Corvus Glaives aqui no C.
Porque ele é uma carta interessante pro deck de descarte, mas ele tá bem fora no próprio arquétipo, ele tem sumido. Ninguém usa ele basicamente no deck de descarte clássico, com o Morbius e as outras cartas. Todo mundo prefere usar o Moon Knight ou o Gambit porque tem interação com o adversário. Então o pessoal prefere destruir ou descartar uma carta do adversário e tirar um recurso dele do que a energia extra. Ainda mais porque é aleatório, então muitas vezes você pode descartar o Drácula, pode descartar o Modok. Então, por ele ter a imprevisibilidade e hoje o Gambit e o Monkey Knight está compensando mais, ele deu uma sumida do próprio arquétipo, então por isso eu vou colocar ele no C. Não compensa ir atrás dele. Se você está montando descarte, você vai atrás da próxima Midnight, você vai atrás do Modok, você vai atrás dessas cartas, não do Corvus Glaive. Então por ele estar fora até do próprio arquétipo, vai no C. O Obsidian, ele é um B, ele é uma carta interessante, ele entra em Thanos, ele entra em Surtur. É um deck que deu uma sumidinha, ainda mais porque perdeu o Alive, perdeu a Mockingbird, a Tifoid tomou Nerf. Então ele vai ficar aqui no B, porque ele é bem sumidinho também. Ele teve um bom momento com o deck de Surtur, por isso que eu não vou colocar ele no C, porque ele ainda entra no Surtur. Vou colocar ele um pouco na frente do Black Knight e da Caeira, porque ele ainda é interessante. Mas aqui no B não é uma prioridade máxima. O Daken é uma carta interessante porque no momento que eu estou gravando esse vídeo ele é totalmente fora do meta. Mas eu acredito que em janeiro, quando lançar a carta do Mercenário, ele vai voltar pro meta. Ele vai entrar no deck de Mercenário em várias versões que a galera vai fazer com ele. Porque como a Murasama Blade é um custo 1, ela vai ser descartada pelo o Mercenário. Se você conseguir fazer dois decks com o Arminzola, aquele deck de Arminzola com deck com o Mercenário, vai ficar perfeito. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o deck é no máximo um C. Mas eu acredito que pelo menos com a vinda do Mercenário ele vai subir para um B e quem sabe para um A. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo ele é um C, mas como eu acredito que ele vai ser uma boa promessa, eu vou colocar ele aqui no B, na frente do Bill Hell Beta, porque ele vai ser interessante em janeiro. Então se você está assistindo isso aqui e não tem o Daken, compensa quem sabe comprar o passe de janeiro, porque ele vai vir no passe garantido, então você sempre precisa gastar chave nessa semana aqui do Doom, porque inclusive ele está na semana do Doom, no Spotlight. Mas se você tiver um dinheirinho, compra o passe e pega ele, porque ele vai ser uma carta que vai ser interessante quando o Mercenário sair. Por isso que eu não vou colocar ele no C, vou colocar ele no B, apesar que no momento atual ele está completamente fora do meta, mas eu acredito que em janeiro ele vai entrar no meta. Darkhawk é sempre uma carta de A, apesar do nerf, da sumida, toda vez que a Risen Thanos entra muito no meta, ele compensa. O deck dele é um deck legal, dá pra pegar infinito até hoje. Por isso eu vou colocar ele aqui no A, mas atrás do resto, porque ele vira e mexe, aparece, some, aparece e some. Mas ele acredita que ele ainda seja uma carta de custo A, de valor A, porque ele sempre tem o seu espaço, ele nunca é uma carta que fica totalmente fraca. E temos o Doom 99, que no momento atual, eu provavelmente acho que pode ser que chegue, tome o nerf em janeiro, mas no momento atual, o Doom 99 é uma carta S. Se for nerfado, quem sabe ele cai para A, mas hoje ele é uma carta S, compensa, se você ainda não pegou ele, tem 4 chaves, compensa tentar pegar ele agora no Spotlight, antes que vire a semana. Ele é uma carta forte, ele provavelmente, junto com a Penny Parker, são as duas melhores. E a Galacta são as 3 cartas melhores do mês. Apesar que a Galacta é carta de passe. Mas na chave, ele e a Penny Parker são as duas cartas disparadas melhor do mês. Essa Bloodstone, que foi recentemente buffada, ela é um B. Ela entra lá no deck de Kit Pride, basicamente. É apenas Kit Pride com Angela. Basicamente o único deck que ela entra. Tirando isso, ela não entra mais no deck, ela vai ser dada de graça, então você meio que não precisa correr atrás dela, mas eu acho que ela ainda tá é útil o suficiente para ser um B, não ser um C. Então vou colocar aqui, mas você nem precisa se preocupar em ir atrás dela, porque ela vai ser dada de graça agora no login. Então, o Fenris Wolf é uma carta A, vou colocar ali na frente aqui do Darkhawk. Ele não foi aquela explosão que todo mundo imaginou, mas faz sentido. Ele não tinha como você fazer um deck em volta dele. Ele é um suporte. Ele entra, mas os decks que a galera fez com ele, deck de Mil, deck agora de Wicano com ele, deck com Darkhawk com ele, são decks interessantes.
pega infinito, é um deck forte, consegue pegar muito adversário desprevenido, ganha muita partida. Ele é uma carta A, com certeza. Compensa você ir atrás dele. Ele é um genérico que entra em vários decks. Então, carta genérica que entra em mais de um arquétipo, mais de um deck, é sempre bom focar. Porque você amplia a gama de decks que você pode jogar. Existem cartas fortes de arquétipo que você tem que ir se você quer jogar aquele arquétipo. Mas se você é iniciante, às vezes melhor compensar em cartas genéricas que joguem bastante decks para você ter uma gama maior de decks para você poder jogar. E ele é uma carta que entra em uma gama de decks, então ele é interessante. A, com certeza. Friga é uma carta B, por aquela aqui. Ela entra hoje no momento no meta com o deck de movimento, mas ela não é tão essencial. Dá para fazer deck de movimento sem ela. Tipo, o deck não deixa de ser ela é só um plus. Por isso eu vou colocar ela aqui no B. Ela não chega a ser um C, ela não é ruim o suficiente C, ela é uma carta boa, muita gente não sabe jogar com ela. Mas ela é uma carta interessante, mas não deve ser a sua prioridade máxima. Caso você esteja montando um arquétipo de movimento, tem outras cartas prioritárias. Galacta, mesma coisa do Doom. Pode ser que tome nerf mês que vem, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela é uma carta S. Se você não comprou o passe desse mês, às vezes compensa comprar um passe desse mês, antes que acabe o mês, para pegar ela, porque ela está muito forte. Ela também é outra carta genérica, ela está entrando em. Ela é basicamente o Agente Venom, que o Agente Venom foi em outubro, ela está sendo agora em dezembro. Então ela está opressiva no meta, ela entra em quase 70 a 80% dos decks. Ela entra em muito deck. E se ela não for nerfada, ela vai ser meta garantido. Apesar que tem grande chance de ela ser nerfada em janeiro. Mas se você não pegou o passe e quer uma carta boa, compra o passe, pega ela e aproveita até o nerf, né? Aproveita até o nerf. Mas ela atualmente é uma carta S. Uma das principais cartas. O Galactus, que agora é 6/6, aqui tá 6/5. Eu vou colocar ele no B. Porque vira e mexe ele some, tipo, ele deu uma voltada pro meta quando veio o simbionte, porque o combo dos dois foi muito bons, mas o combo dele sempre vai ser um combo, como eu posso dizer, fácil de prever. Então se o cara tem counter, ele vai te counterar, ele é muito previsível. Atualmente, e também é ruim pra subir na ranqueada com ele, porque quando a galera vê que você tá jogando de Galactus e vê que não vai impedir o Galactus, normalmente a galera quita, então você vai se matar em muitas partidas pra ganhar um cubo, dois cubos, e quando você perde 8. Então tu não sabe como que é difícil você fazer o climb, né? Você subir na ranqueada pra pegar o infinito com o Galactus, porque ele é um deck difícil de você pegar muitos cubos de uma vez, porque os caras sempre quitam. Então ele é um carta difícil de clean, uma carta previsível, tá nerfada. Então ele não chega no C, mas ele tá aqui no B. Ghost Spider, B também, mas eu vou colocar um pouco aqui na frente da galera. Ela é essencial em deck de move atualmente, então eu vou colocar ela aqui. Por ser essencial pelo menos no seu arquétipo, então ela é um P mais pra frente, porque ela é uma carta núcleo no seu deck. Ela entra em alguns outros decks que movimentam, deck de Fênix Nimrod. E ela, então, B é uma boa colocação aqui entre os primeiros do B. E o Gamesh, atrás da Ghost Party da Friga. Ele basicamente hoje só tem um deck de. Como é que fala? De Zul. Apesar que eu acho que ele pode entrar em Doom também. Eu vou ver se eu testo uma versão de Doom 99 com ele. Porque como os Dooms vão se buffando, ele, na hora que você revelar ele também buffaria. Então dá pra fazer uma versão de Doom com Blue Marvel e ele. Mas atualmente ele só joga no deck de Zul, que é um deck que também deu uma sumidinha assim do meta. Então ele é aqui, ele é essencial no arquétipo, em um arquétipo, então ele entra aqui no B, mas atrás da Ghost Spider, do Blob, da galera aqui. Gladiador, uma carta que deu uma subida no meta, ele se tornou bem interessante no deck de Fenris Wolf, então eu acredito que ele seja um pouquinho melhor que B. Ele é A, mas ele está atrás das outras cartas, mas eu vou colocar ele no A. Ele é uma carta interessante, deck de controle, deck de Fenris Wolf, então eu vou colocar ele aqui no A. Gore S também, junto com a galera aqui, está sendo um dos principais finalizadores e também é um finalizador genérico, ele encaixa em bastante decks, deck de Arisen, por aí, porque ele quase todos os decks têm cartas ao revelar, e como ele é dos dois lados, né, tanto seu quanto do adversário, ele consegue pegar valores 15, 20 bem fácil. O deck de negativo dele ainda é um deck forte,
E vira e mexe você pode apanhar dele, porque ele dá uma subida do meta, a galera para de usar os counters, o cara usa isso no contrapé e você perde. Então ele é um dos principais finalizadores genéricos. Então se você quer um finalizador que encaixe em vários decks, ele compensa ir atrás, por isso que ele é Tier S. Tá entre as principais cartas do jogo. Grandmaster, carta interessante. Todo deck que você quer repetir cartas ao revelar, ele entra. Eu vou colocar ele atrás no A, porque ele não tem tanto espaço assim. Ele é mais um recurso ali, não é essencial. Ele nunca vai ser essencial nos decks, ele é sempre um plus. Mas eu acredito que ele seja um A, é uma carta que eu sempre acreditei. É uma carta interessante para você ter, versátil. Pela versatilidade eu vou colocar ele no A e não no B. Gwenpool atualmente é uma carta de A, mas eu vou colocar ela aqui bem na frente. Ela entra muito arquétipos, ela entra agora no arquétipo de buff junto com a Galacta. Ela entra no deck de surfista, ela é uma carta muito forte. Não chega a ser um S, mas eu vou até colocar ela na primeira do A. Ela tá na frente do Agente Venom, porque o Agente Venom tá bem sumido. Então eu vou colocar ela aqui na liderança do Tier A, que eu acredito que todas as cartas que veio aqui, ela é a melhor A até agora, né? Não sei como que mais vai vir, mas ela é uma boa carta porque ela também é genérica e encaixa em bastante decks. Havok, carta C, sempre teve dificuldade em entrar em decks, o efeito negativo dele é muito difícil de contornar, ele é muito específico. Toma muito. Se tomar um Shadow King, ele fica bem inútil. Carta C. Hércules, carta C também. Dificilmente, apesar de ter sido buffado para 3/5, ele não aparece, ele sempre perde espaço no deck de movimento. Perdeu recentemente para Frigga. Então quase ninguém usa ele. Como ele é a mesma critério do Corvus Glaive. Quando a carta subiu do próprio arquétipo, então ele é uma carta ruim, que não está entrando nem no próprio arquétipo. Então não tem por que você ir atrás do Hércules. Então ele é C. Auto Evolucionário, uma carta que já foi melhor, mais forte. Quem sabe ele pode ser buffado. Para mim seria interessante dar uma buffada de novo nas cartas que ele altera. Mas eu ainda acredito que ele seja um Tier S. Porque ele é também uma boa carta para você priorizar se você é iniciante, recém-chegado na Pool 3. Porque o deck dele é bem barato. O deck dele com Chinalta, ou o deck dele puro. É um deck como você vai usar as cartas do começo do jogo. Que você ganha quando você faz a conta. Com os efeitos dele, ele é muito bom para quem acabou de chegar na Pool 3 e está tentando pegar o infinito pela primeira vez na Pool 3, quando não tem tantas cartas no jogo, porque o deck dele é barato, é fácil de fazer, então ele é uma das melhores opções para você ir atrás de Pool 5 quando você é um recém-chegado no jogo. Então, para iniciante, ele é um Tier S. Hitmonkey, carta A, ele entra em diversos decks como um bom finalizador. Vou colocar ele aqui na frente do Agente Venom, atrás da Gwenpool. Ele entra em todos os decks que você consegue metralhar cartas, ele faz valores grandes, então ele é essencial no deck de bounce. Sem bounce não existe mais o Hitmonkey. Quando lançou ele era insano, aí depois nerfaram e deu uma sumida, agora buffaram ele de novo e ele voltou. Pelo menos ele tem o seu reinado no deck de bounce. Então se você quer fazer bounce, você tem que ir atrás dele. Ele encaixa em alguns outros decks que a galera monta com Serwa, ou o deck que você metralha a carta com a Black Swan. Então ele é uma carta A. Se você quer jogar de bounce, você tem que ir atrás dele. Hope Summers também custo A, tira A, porque o ramp de energia dela é sempre interessante. Ela roda em diversos decks. Ela é uma carta genérica de ramp de energia, então é interessante ir atrás dela também. Hulkling, carta D, a primeira carta D aqui do jogo. Ele basicamente nunca viu o jogo, ele foi buffado e mesmo assim ele nunca aparece. Ele é muito aleatório, ele não consegue fazer o papel bom de finalizador. Se ele fosse custo 5 ele ia ser interessante, mas basicamente ele é uma carta sumida, quase nunca foi meta, então ele é o primeiro D que você não precisa ir atrás dele, esquece que ele existe, não gaste fichas nele, nunca. O Hydra Bob é uma carta que eu vou colocar aqui. Ele é uma carta que surpreendeu. A condição dele se mudar de lugar e ser aleatório e você não decidir não é um fator suficiente para você não pôr ele. Ele tem que entrar em cada vez mais decks com uma opção genérica de poder bruto, né? Porque 1/5 ele é barato com 5 e ele não tem o agravante da March, por exemplo, que
quer ativamente fazer você perder, ela vai mudar de lugar para você perder. Ele é um 5 e a condição dele não é tão forte, porque o adversário, para tentar mover ele, vai ter que arriscar 4 cubos para tentar mover ele. Então muitos adversários vão ficar com medo de dar snap e tirar ele do lugar. Então ele atualmente é um dos melhores, custo 1, tier A. Ele é uma carta que surpreendeu, todo mundo não dava nada para ele, mas com o passar do tempo a galera foi vendo o valor dele. Ele entra em cada vez mais decks. Então ele é uma carta interessante para você ir atrás. Iron Lad, uma carta que recentemente deu uma voltada no meta, caso que ele encaixa bem em Doom, mas ele é um tier A, ele já foi S, mas depois quando foi lançando mais outras cartas ele foi dando uma diminuída. Mas eu vou colocar ele aqui na frente do Hydra Bob da gente vendo, ele ainda é interessante para alguns decks, principalmente deck de Doom. É um deck que está forte no momento, então ele é uma carta A para você ir. Inclusive, se não me engano, ele no Drops Descent ele finalmente desceu para Pool 4. Que os desenvolvedores viram que ele não era uma carta assim para ficar congelada no Pool 5. Então atualmente ele está custando 3.000 fichas. Então pelo efeito dele, só 3.000 fichas, ele é uma boa carta para você ir, porque ele está barato e é útil. Então ele é um tier A, com certeza. Jean Grey é C. Vou colocar ela aqui que de vira e mexe ela consegue ser interessante, mas ela é C, não entra nem no B, ela está totalmente sumida, nem no deck de constante a galera tá mais rodando ela, então ela é aqui com certeza um C. Jeff é uma carta que já foi S, já foi Majestade, mas hoje em dia deu uma sumida. Ele entra em alguns decks de hoje de movimento que buff, deck que vai buffando e movendo, mas ele não é tão essencial como ele era antes, tanto que não justifica mais a Second Dinner deixar ele congelado na Pool 5. Ele já tem quase 2 anos no jogo, já era para ele ter caído para Pool 4 junto com a Iron Lad. Espero que ele caia no próximo Series Drops, que não tem mais justificativa para ele continuar sendo Pool 5 com quase 2 anos de jogo que ele existe no jogo. Ele é uma carta ainda versátil, às vezes ele ganha partida justamente porque vem em local fechado, mas ele não é mais aquela prioridade máxima que ele já foi um dia. Vou colocar ele aqui na frente do Agente Venom, mas só isso. Ele é um A, ele continua sendo uma carta versátil, interessante, mas ele perdeu muita força, ele não é mais aquela carta mega importante para você ter na coleção como era antigamente. Kang, a gente coloca ele aqui no D. Se ele receber rework em janeiro, com algumas pessoas estão teorizando, quem sabe, mas enquanto ele for esse Kang de hoje, carta D, nunca viu o jogo, não vai atrás, ele é um Big Bad, então ele tá congelado com 6.000 fichas, não vale 6.000 fichas essa carta, nem ferrando. Se eles deram rework e o efeito for útil, aí você vai atrás. Se ele continuar igual, não gaste seus recursos nele. Kate Bishop, uma carta de custo de A, vou colocar ela aqui. As flechas dela, uma carta que pouca gente colocava fé, muita gente achava que ia ser meme, mas as flechas dela fizeram ela ser uma carta genérica que entra em bastante deck de Zul, deck de Arisen. As flechas dela compensam, eu acredito que inclusive quando lançar a Victoria Hand em janeiro, ela vai entrar no deck de Victoria Hand, porque a Victoria Hand buffa cartas que são criadas na mão, então vamos buffar as flechas dela. Então ela é uma carta interessante para você ir atrás. Ela é muito versátil, ela entra em bounce, ela entra em diversos decks. Uma carta que queimou a língua de muita gente. Então ela é interessante para você ir atrás. King Eitri, basicamente eu vou colocar ele aqui no C. Eu vou colocar ele só aqui. Eu só vou colocar ele aqui no B, bem atrás de tudo, porque ele ainda entra pelo menos no deck de martelo e no deck de Thanos buscando no Rojoy. Então ele tem uma utilidade aqui e ali. Então por isso eu vou colocar ele no B, vou ser gentil e colocar ele no B, mas ele não é prioridade máxima para ninguém. Não priorize ele, tem muita coisa na frente dele, então, mas por ele entrar em pelo menos 2 decks, eu vou colocar ele no B, não vou colocar ele no C. De Pride A, colocar ela aqui junto com o Hydra Bob, atrás do Hydra Bob. Ela entra no deck de Galacta, ela entra no deck de Tena, ela entra em diversos decks, então ela é interessante. Uma carta que também, como o Hitmonkey, foi muito forte quando lançou, nerfou, deu uma sumida, eles deram uma bufadinha, ela voltou, conquistou seu lugar em alguns decks, por isso ela é uma carta A. E recentemente ela veio para Pool 3, ela é a única carta aqui que junto com a Jean Grey, eu esqueci que ela e a Jean Grey desceram para Pool 3. Mas eu acabei deixando elas aqui, mas a avaliação é a mesma. Então se você está na Pool 3,
Ela, a Kit Party até compensa você gastar e pegar na carta garantida da Pool 3. A Jean Grey não, esquece. Então, apesar de delas não estar mais na por 4 por 5, acabei colocando elas aqui. Eu esqueci que elas tinham decaído para Pool 3, mas deixa elas aí. O Nu eu vou colocar ele aqui no S, porque ele é essencial no deck de destruição hoje. Não tem deck de destruição sem Nu hoje, então por ele ser tão essencial ao ponto de os decks não existir sem ele, tira S. Ele entra em outros decks, pode entrar em negativo, pode entrar em Galactus. Ele atualmente é um Tier S, por isso que inclusive os desenvolvedores deixam ele congelado na Pool 4. Ele sempre vai ser uma carta com valor, não adianta. Lady Death Strike. Vou colocar ela aqui no B, ela deu uma aumentada de utilidade, mas não chega a ser um A, ela não é uma carta essencial em nenhum deck. Ela é um plus, não chega a ser um plus igual o Frenzy Wolf ou Gladiador. Então ela é aqui no topo do B, porque ela é útil. Mas eu vou colocar ela aqui atrás do Antivenom e do Aniquilador. Legion A também. Só que onde que eu coloco ele? Vou colocar ele aqui, na frente do Iron Lad. Acho que ultimamente ele tem. Não, atrás do Iron Lad. Aqui o Legion, ele entra em Arisen, ele entra em Tranca-Rua, ele é sempre uma carta versátil, ainda tem versões de Wicano, ele é uma carta versátil, um controle de campo, ele sempre vai ter a sua utilidade aqui e ali, ganha partidas muitas vezes sozinho, então ele é uma carta interessante. Ele atualmente é pool 4, então ele também é baratinho, 3.000 fichas, pelo poder e utilidade dele tá barato, então esse é uma carta que compensa pegar na ficha. Loki, o Loki, principalmente depois do nerf do Arisen, que você não consegue mais fazer ele turno 1, ele decaiu muito, então eu vou colocar aquele no B na frente do Rei Eitri, mas ele claramente não é nenhuma prioridade para você. Ele é uma carta totalmente nerfada, até no Arisen ele já tá perdendo espaço por causa do nerf recente do Arisen, então ele não é prioridade, ele já não é uma sombra do que essa carta já foi, então no momento atual não compensa gastar 6.000 fichas, porque ele ainda não caiu para Pool 4. Então 6.000 fichas no Loki não compensa. B aqui, bem no fundo. Luna Snow. Era uma carta que prometeu muito, não entregou tanto assim. Eu vou colocar ela aqui no B, junto com a galera aqui. Ela é interessante, o ramp de energia, mas a galera não conseguiu criar versões que o adversário não se beneficia muito. Então muitas vezes você pode perder porque você deu a energia extra para o adversário. A Penny com a Agony consegue fazer muito melhor o serviço dela. Com a Agony, com o robô que ela cria de ir dando energia. Então eu vou colocar ela aqui no B. Por causa que ela foi bem flop. Madame Web, eu vou colocar ela aqui no A. Junto com a Aranha, as duas se tornaram essenciais no deck de movimento. Vou colocar aqui na frente da Black Swan. As duas são essenciais no deck dos seus respectivos arquétipos. Então elas duas juntas aqui no A. Se você quer jogar de movimento, você precisa ir atrás da Madame Teia. Macari. Uma carta bem sumidinha, não chega a ser um sede horrível, mas eu vou colocar ela aqui na frente desses caras aqui que estão bem sumidos. Ela pode entrar em deck de Doom, que como você só joga uma carta pro deck e ela entra sozinho, pode te ajudar a colocar poder na mesa, mas ainda não compensa tanto assim, então ela é um B aqui, atrás. Malekith, uma carta que surpreendeu, ele com certeza é um A, mas assim como um pouco melhor que o Anti-Venom, ele é um custo 4 que muita gente acha que é semi, mas ele é bem melhor. Ele não é uma carta. Nossa, ele normalmente é um plus no deck que ele entra, mas ele é um plus melhor que o Anti-Venom. Então eu vou colocar ele no A na frente do Anti-Venom, mas ele não é aquela prioridade. Mas se você vê que ele está assim, dando sopa no Spotlight, você pode pegar ele. Ele é uma adição interessante para alguns decks, deck de Ronan, deck de Ajax. Mas ele não é aquela prioridade máxima, então por isso eu vou colocar aqui bem no fundo do A, mas não no B, porque eu acredito que ele esteja acima do Anti-Venom. Homem Coisa. Aqui no B, ele é uma carta que entra basicamente em apenas nos arquétipos de aflição, mas ele entra bem. Não acho que ele é o suficiente para ser um A, mas ele vai estar ali liderando a categoria B. Marvel Boy, desse que foi nerfado, saiu do A, mas vai ficar aqui no B. Na frente do Homem Coisa, porque basicamente no deck de carta de custo 1 ele entra bem. Ele é uma carta, se você conseguir fazer cedo, ele consegue fazer bastante valores. Mas eu não acho que ele entra no A, não. Ele tá bem. Ele vai ser uma das principais cartas de B,
mas ele vai ficar aí no B, não vou colocar ele no A não. Miek, mesmo critério do Corvus Glaives e do Hércules, carta que não está entrando nem no próprio arquétipo, não compensa você ir atrás, ele não é prioridade em descarte de jeito nenhum. Fenwolf, a próxima Midnight são bem mais prioridades que ele pro deck de descarte, então como ele está inútil no próprio arquétipo, C está de bom tamanho para ele. Misery. Uma carta que tem um efeito interessante, vou colocar ela aqui um pouquinho na frente da Lady Deathstrike atrás do Anti-Venom. Ela entra bem nos arquétipos de 1000 e decks que você quer repetir efeito de cartas pequenas que não tem problema você gastar. Uma carta que os desenvolvedores querem que você jogue, ela vai voltar em janeiro, o que é bem estranho, ela vai voltar bem rápido pro Spotlight, apenas acho que 3 meses ela já está 2 vezes no Spotlight. Mas ela não foi. Eu não vou colocar ela no ar porque ela ficou assim abaixo do que a galera estava esperando que ela ia ser. Ela não é uma carta horrível, por isso que não está no C, mas ela também não foi aquilo que imaginava, então B, meio termo, tá bom para ela. Mobius é uma carta que vira e mexe e volta pro meta, dependendo do que tiver. Ele é um principal counter de gore negativo, então ele é sempre uma tech card interessante para você ter. Vou colocar aqui atrás do Fenwolf, não é aquela prioridade máxima, mas dependendo do meta ele é útil, então por ser uma tech card que ainda se mantém útil, ele vai estar no Tier A. Mockingbird também já deu uma sumida no meta, mas ela é interessante, vira e mexe ela volta, ela joga no deck de Arisen, de Thanos. Então vou colocar ela aqui na frente do Mobius, apesar que agora ela tá 6-9. Então é interessante, se você conseguir deixar ela jogar mais cedo, ela não toma mais Shang. Então ela é uma carta A, com certeza. Acredito que inclusive ela vai dar uma voltada pro meta quando chegar o deck de Vitória Hand com o Patriota de Ferro, que é um deck que vai jogar muitas cartas criadas que não vem no começo do deck. Então pode ser que ela dê uma voltada pro meta, mas ela é uma carta A, é interessante de ter, vira e mexe e sempre tem um deck que traz ela de volta. Modo aqui. Tier S aqui, porque ele é, assim como o Nu, é o mesmo critério do Nu, ele é essencial no deck de descarte. Não existe deck de descarte sem o modo que hoje. E acredito que ele vai entrar bem também no deck de mercenário, porque você vai fazer o modo que você pode descartar diversas vezes a Scorn e o Swarm e criar bastante cópias para quando você ativar o mercenário você dá muitas cartas. Então, no atual deck de descarte que está forte, meta, ele é essencial. O deck não existe sem ele e ele vai ser bem forte no deck que vai ser meta também em janeiro. Então ele vai fazer parte de 2 decks metas e ele é essencial em ambos. Então ele tira S com certeza. Se você quer jogar de descarte, você tem que ir atrás do Modok. Não existe descarte sem Modok hoje. Miss Marvel, uma carta que deu uma sumida total. Não vou colocar ela no C, porque eu não acho que ela é horrível o suficiente, mas ela vai estar aqui bem atrás, junto com os esquecidos esquecidos pelos nerfs. Aqui na frente da Macari. Oh caramba. Aqui. Ela é bem esquecida. Ela tenta colocar ela aqui e ali, mas ela não entra mais na meta de jeito nenhum. Mas ela não acredito que ela seja horrível para estar no C. Namora, ela vai estar aqui junto. Ela tem até o deck dela, mas ela está bem sumida do meta, então ela não é uma prioridade. Vai estar bem aqui atrás no B. Ela não é uma prioridade. O efeito dela é útil, mas o deck dela é bem previsível, então não compensa ir atrás dela. A Nebra, por ser pool 4, ser barata e vira e mexe, ela é bem útil. Ela entra no B, ela era A, mas eu acredito que no momento atual do meta ela chega no B, ela não é tão essencial ainda. Então eu vou colocar ela aqui atrás do Anti-Venom. Ela não tá tão útil assim. Se ela fosse 6 fichas, aí você corria dela. Não compensa 6.000 fichas, 3.000 fichas. Às vezes compensa, às vezes compensa você aguardar ela cair pra pool 3, né? Porque ela é uma carta que já não tem mais a majestade que já teve um dia. Às vezes compensa esperar cair na pool 3 para você tentar pegar ela de graça nos baús laranja. Nico Midoro, Tier S, junto com a turma aqui. Carta versátil, vira e mexe, ela entra em diversos decks. Ela tem muitos efeitos, então ela é uma carta, um canivete suíço, uma carta coringa. Às vezes consegue ganhar a partida sozinho. Ela é essencial no deck de destruição, ela entra em deck de Fênix, ela entra em diversos decks.
Ela é uma carta muito versátil, então é importante você ter um dos principais pool 5 no momento do jogo, pela sua versatilidade. Então ela entra no tier S. Nimrod, uma carta bem forte, ganha partidas, o arquétipo dele é interessante, mas como ele é restrito ao arquétipo dele, eu vou colocar ele aqui atrás dessas cartas que são mais genéricas e entram em mais decks. Mas ele é bem forte, o arquétipo dele, no momento ele é bem forte, ele ganha jogos. Então ele é uma carta que se você quer jogar com Nimrod, você tem que ir atrás dele. Mas ele não chega a ser um S, mas ele é forte como um finalizador. Então ele é um tier A. Noturna deu uma sumida no meta, não acho que ela chega no A atualmente. Ela fica aqui no B, mas na frente do Antivenom. Acho que o controle de campo dela faz ela ser mais útil que o Antivenom. Então ela vai estar aqui na frente do Aniquilador, inclusive. Aqui ela é uma das principais do Tier B. Não chegando no Tier A, mas ela no momento uma atual Tier B grande. Então ela está na frente de toda essa galera aqui. Penny Parker é uma carta que surpreendeu. Não vou colocar ela como S, não acho isso. Vou colocar ela aqui só um pouquinho atrás da Gwenpool, porque eu acho que ela não é tão versátil quanto a Gwenpool. Mas ela atualmente é uma das principais cartas de Pool 5. Ela entra, com certeza, conseguiu seu espaço no deck de Wicano. Vira e mexe, o ramp de energia dela é muito útil. Não acho que ela é um Tier S, mas ela está no topo do Tier A. Fastos, o Eterna Promessa, outro flop, mas eu não acho ele tão inútil assim para colocar ele no C. Mas eu vou colocar ele aqui, porque ele foi bem aquém do que a galera estava esperando. Não é horrível, ele entra em. Mas ele normalmente não é essencial. Então ele é um plus em alguns decks que a galera monta, mas ele não é só prioridade. Não precisa correr atrás dele, que ele não faz diferença. Você não vai sentir falta dele para tentar pegar o infinito. A Phoenix Force, ela é imprescindível por porte arquétipo. É um deck que se rodar bem você ganha fácil a partida. Mas como tem muitos counters, eu não acho que ela seja um tier S. Ela entra aqui atrás da Kit Pride. Ela tá na meiuca do A, porque ela é essencial no deck dela, tanto que o deck chama de Fênix. Mas não é aquele deck meta, fortão. Ela é um deck ali Rug, que a gente chama, que é um deck que não chega no meta, mas é forte, consegue pegar infinito, ganha de alguns metas. Ela tá ali no meio termo do A. Basicamente, você só vai atrás dela se você quer jogar com o arquétipo dela e só falta ela ali para você fechar o arquétipo dela. Pixie. Ela é uma carta C. Ela tenta forçar essa carta, mas ela é muito dependente do Mobius. Muitas vezes ela é muito RNG, então não vou colocar ela nem no B porque ela é muito difícil de controlar. E ela tenta fazer deck com ela desde sempre, mas nunca pega. O deck dela nunca vira meta. Vai aqui no C mesmo. Próxima Midnight é uma das principais cartas do arquétipo de descarte. Colocar ela aqui na frente do Nimrod, porque o deck de descarte está mais forte que o deck de Nimrod, então ela vai ficar aqui. Mas ela é uma boa. Se você quer montar descarte, você precisa dela. Ravonna também é uma carta bem essencial aqui. Ela entra em diversos decks. Tudo que diminui custo sempre é interessante. Ela entra no deck de negativo, que é um deck que tá forte, né? Negativo com Gore. Qualquer deck que tem Gore, Homem de Ferro, normalmente usa ela. Então ela é uma carta interessante. Além de ser barata, ela é só pool 4, então é 3.000 fichas. Então pelo efeito dela, e só custar 3.000 fichas, ela compensa demais você ir atrás. Red Guardian. Ele entra aqui também na frente da Ravonna, porque ele é atualmente uma das melhores tech cards. Vou colocar até na frente da Penny Parker. Ele entra em muito deck, ele entra em Origin, ele entra em Lucano. Ele atualmente é um dos melhores tech cards. Consegue counterar cartas que até os outros tech cards não conseguem, como o Drácula. É basicamente o único counter do Drácula no jogo. Então ele, por ser uma das principais tech cards de custo 5 e do jogo, ele entra aqui no A. Não chega no S, mas ele é ali no topo do A. Ele tem que ser uma das. Depois das cartas de Tier S, ele é uma das prioridades. Red Hulk, ele entra aqui como um finalizador genérico interessante, apesar que ele perdeu um pouquinho de espaço pro Gore, mas ele ainda acredito que ele seja um Tier S, um dos principais finalizadores do jogo quando o assunto é força bruta. Sage, ela entra aqui no S também, melhor carta de custo 3 atual do jogo, ela pega muito poder, ela consegue fazer tanto
poder que às vezes mais que um finalizador de custo 6. Ela consegue às vezes fazer 13, 15, tipo, 12, 15 por aí, porque ela é muito forte. Então eu acredito que dos custos 3 na Pool 5, ela é o principal custo 3 para você ir atrás. Ela é um Tier S sim, é muito forte, entra em diversos decks. Só Squat, ele tá bem fora do meta, ele deu uma sumida. Vira e mexe a galera colocava ele no deck, mas ele tá bem defasado, não entra muito nos decks, então ele vai ficar aqui no C. Scarlet Spider, ele é uma carta B, ele está junto com o Antiveno naquelas cartas de custo 4 que não foram tão boas, mas acredito que ela está um pouco melhor que a Misery. Ultimamente a galera tem usado mais ele, principalmente o deck de Galacta, deck de Buff, algumas versões de Doom ele está entrando, então vou colocar ele aqui na frente do Antivenom. Mas ele é um B sim, não chega a ser A, não é aquela prioridade. Scorning com certeza é A junto com a próxima Midnight aqui, é essencial hoje em dia no deck de descarte, então por ser essencial no arquétipo dela, ela entra aqui no A, não chega a ser S, mas é A. Screen também é A, o deck dela é um deck forte, vou colocar aqui na frente do Nimrod, que o deck dela está sendo um pouco mais usado que o deck de Nimrod, mas como ela é essencial no arquétipo dela, que é o deck de mover e dar efeito negativo, ela vai entrar aqui, o deck é um deck forte, vira e mexe, ganha partida. A galera geralmente não tem muito counter para ele, como não é um deck presente, pega bem de surpresa os adversários. Então se você quer jogar com o arquétipo dela, você vai atrás dela, é um arquétipo interessante, pega infinito, mas não é tão forte assim, por isso que ela está atrás de algumas cartas aqui, e está no meio termo ali da Tier A. Sebastian, ele é um Tier A, com certeza. Ele entra em bastante. Ele é essencial no deck de surfista. Ele entra no deck de buff atualmente com a Gwenpool e com a Galacta. Ele faz bastante força. Vou colocar ele até na frente da Kit Pride. Aqui. Aqui. Eu acredito que mas ele tá na mesma situação da Screen. Entre alguns decks, mas ele é a meiuca do A. Não é aquela carta essencial, mas ele é uma carta. Não, mas também não é fraca. Então ele é o meio termo do Tier A. Selene, C. Ela, pelo mesmo critério ela é feita pro deck de aniquilador, deck de jogo de junk, mas ela não está entrando nem no deck de junk, então pelo mesmo critério do Miek, do Corvus Glaive e do Hércules, por não estar entrando nem no próprio arquétipo, não compensa você ir atrás dela. Tier C com certeza. Source, ela só não vai ficar melhor no B porque ela é muito dependente de RNG. Às vezes ela perde a partida pra você, ela faz destroyer, faz modo aqui. Então por ela ser muito dependente de RNG, ela nunca vai ser uma carta prioritária, porque ela nunca vai ser um tier 1, porque o deck que depende de RNG nunca consegue ter uma win rate muito alta para estar no meta. Então ela vai estar aqui no meio termo do B, atrás, junto com as cartas desfocadas do B que estão sumidas, ela está aqui. Vou colocar ela até atrás do Gilgamesh. Silk, uma carta que sumiu totalmente do meta, nem no Cérebro 5, porque ninguém está fazendo esse deck, ela entra. Então ela vai aqui no C. Ela já deu uma sumida total. A Silver Sable, apesar do nerf, ela ainda continua um tirar bom. Ela entra em diversos decks. Vou colocar ela aqui junto com a Kate Bishop. Ela atualmente é um dos melhores custo 1 que tem na Pool 5. Scar, que é recentemente foi nerfado. Basicamente ele entra só no deck de Surtur. Mas ele ainda é uma carta bem interessante e útil. Então vou colocar ele aqui na frente do Fenris da Copycat. Basicamente aqui. Não é aquela prioridade também, mas ele chega a ser uma carta A. Snow Guardian pode ser que entre no deck de Victoria Hand, deck de criar cartas, mas no momento ela também não é uma prioridade. Ela vai junto aqui na meiuca do B. A Celery, mesma coisa, meiuca do B. Ele tem uma utilidade aqui e ali, mas vou colocar ele atrás da Friga. Porcaria, uma carta interessante, uma boa tech card, dependendo do que ele pegar você consegue ganhar a partida, mas como ele também é muito dependente de RNG, não dá para colocar ele aqui no topo do A, então ele vai ficar aqui atrás. Super Giant, entra aqui no D, carta horrível, não foi nem metade do que a galera achou que ia ser, vai ficar aqui no D, carta horrorosa. Surto teve os nerfs, mas o deck dele ainda é um deck potente.
Então vou colocar ele aqui no topo do A. O deck dele ainda é potente apesar dos nerfs. Simbionte Spider-Man não conseguiu ser tão avassalador quanto a galera achou, então pelo flop ele vai ficar aqui junto com a Misery, pelo critério da Misery, por ele ser um custo 4 que não foi tão importante quanto a galera achou que ia ser. Ele vai ficar aqui no B. Thanos deu uma voltada pro meta, mas não o suficiente para ser um Tier S, então ele vai ficar aqui atrás no Tier A, mas bem atrás, junto com Malekith, Grandmaster. Ele já não é uma sombra do que ele foi, apesar dele ter dado uma voltada pro meta com um deck de Aritanos. Eu acredito que ele sempre seja uma carta versátil, então ele é um pouquinho melhor para não ser B, mas bem aqui no fundo do A. Tribunal Vivo. O deck dele sempre vai ser um deck interessante de você jogar, mas como ele está bem sumido do meta, ele vai ficar aqui no fundo do A. Mas eu vou colocar ele na frente do Thanos. Pena. No começo do A junto com a Hope Summer, porque as duas são do mesmo arquétipo. Ela é uma carta forte que entra em diversos decks. Ela faz valores bons pelo custo baixo dela, então ela vai ficar aqui no A. Toxina. Carta essencial para bounce. Vou colocar aqui no S. Ele é bem interessante, uma das principais cartas de bounce. Ele vai ficar aqui no Tier S. Gente americano no topo do A, ele é muito interessante, principalmente em metas de cartas grandes. Ele é um bom counter para Doom. Então ele entra no deck de. Ele entra no deck de Cera Controle, deck de Ajax. Vou colocar ele aqui junto com a Athena, um pouco na frente do Surtur. Valentina, uma carta que recentemente a galera conseguiu ver mais o valor dela no deck de Ajax. Quem sabe no deck de Vitória Hand, deck que a carta pode ser que ela entre, mas no momento ela é um Tier B. Vou colocar ela aqui junto com o Fastos, que é as cartas hypadas que a galera achou que ia ser muito bom, mas não foram, mas tem a sua utilidade aqui. Então junto com a Luna Snow e com o Fastos. O Air Machine, desde que foi buffado, virou um Tier A, mas depois que o combo dele com a Tempestade foi de bala, vira e mexe, a galera tenta emplacar ele, mas ele não emplaca tanto, mas eu vou colocar ele aqui no A, porque ele está basicamente no mesmo patamar do Gladiador. Lobisomem é uma carta interessante, ele está assumido do meta, mas vira e mexe ele consegue fazer valores bons. Vou colocar ele aqui na frente da Misery. White Window, desde que foi nerfado, deu uma sumida. A galera tenta mexer com. Colocar ela com armor, mas eu não acho o sense para colocar ela no jogo de volta. Então vou colocar ela aqui, atrás do simbionte. Wicano, atualmente é uma das melhores cartas. Vou colocar ele no S. É uma carta que muita gente falou que ia ser meme, mas agora que ele ficou bem constante com a Penny Parker. Ele é um dos principais decks do meta. Então ele é um Tier S. Calou a boca de muita gente. Então eu vou colocar ele aqui no Tier S. X23 no topo do A, por ser essencial no arquétipo de destruição. Não acho que ela chegue a ser S, apesar dela ser essencial no deck de destruição. Mas ela é aqui no topo do A, com certeza. E por fim, Zabu, porque como a gente está no meta de cartas de custo 4, então ele é bem volátil. Não vou colocar ele no S só por causa disso, porque ele é uma carta bem volátil. Porque se as cartas de custo 4 vão saindo do meta, ele some junto. Então ele depende de ter cartas 4 fortes no deck. Então como pode ser que flutue o meta e suma, não vou colocar ele no S. Mas ele claramente, no momento atual de Doom e Galacta, ele é uma das principais cartas por arquétipo que usa cartas de custo 4. Então com certeza no topo do Tier A. Então, esse aqui foi a minha tier list com todas as cartas de Pool 4 e Pool 5 até no momento aqui, que é a semana do lançamento do Doom 99. Vou passar aqui para vocês darem uma última olhada. Então, essas aqui são as cartas que você deve priorizar. Depois vem aqui a sequência do A. E aqui do B, C e D são as cartas que não são prioridade. Você vai vendo os arquétipos que você vai montando, mas não são só a sua prioridade. Principalmente C e D. Essas cartas que você nem gasta recurso. Se elas vierem, quem sabe, na sorte, beleza, a carta ali, mas não gaste recurso nelas. O B pode ser que você gaste recurso caso você só precise fechar o deck, só falta aquela carta. O A, você só vai atrás depois que você fecha o S, e o S é a sua prioridade máxima, basicamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido informativo. Caso vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like para fortalecer o canal. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo de deck. Obrigado pela atenção. Falou. Até o próximo vídeo.